especial em nome de Jesus por esses louvores que nós entoamos a Ti, que durante todo este serviço sagrado desta manhã, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua vontade para nós e que as pessoas que estão incumbidas de fazer esses serviços sagrados, elas possam permitir serem usadas por Ti para que sintamos também a Tua presença por meio delas. Por Tua grande bondade, graça e misericórdia, principalmente por meio da Tua palavra, Senhor. Conduza-nos nesta manhã, te oramos em nome de Jesus. Amém. Ao receber a educação pela família egípcia, Deus percebeu que para liderar o povo de Deus, o povo egípcio, não era essa a educação que Deus precisava. Uma educação militar, uma educação civil. Mas, mesmo ele sentindo que estava preparado para liderar, Deus julgou que não era dessa maneira. Deus fez com que, através da providência divina, ele fosse destinado a viver 40 anos numa experiência no deserto. No deserto, como pastor, ele foi moldado para conduzir o povo de Deus a uma experiência de transformação verdadeira, a qual Deus queria conduzir o seu povo. Então, não era de maneira civil nem militar que Deus
queria a preparação de Moisés, mas sim de uma forma espiritual e transformadora. Então, assim como Moisés foi transformado espiritualmente, que nós possamos ter aprendido durante essa semana com as experiências de Moisés. E como pastor de ovelha, nós também possamos ser pastores do rebanho de Deus que está aí para ser pastoreados. Então, aqueles que se acham, que não têm conhecimento suficiente, veja que Deus preparou um pastor de ovelha para guiar o seu povo. Então, que nós também possamos, através da experiência de Moisés, nos considerarmos pastores de ovelha, porque a messe do Senhor é grande e os pastores são poucos. Que nós possamos dizer o sim, como Moisés disse, e sermos pastores do povo do Senhor. Amém? Amém. Feliz sábado, igreja. Que bom, estarmos na casa do Senhor. Acabamos de recapitular a escola sabatina dessa semana e foi uma bênção, né? Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós somos gratos, Senhor, por mais um dia na Tua casa. Somos gratos, Senhor, pelo estudo da escola sabatina dessa semana, por todos os ensinamentos, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger a nossa casa, os nossos familiares, todos os irmãos, aqui, toda a família, Senhor, aqui representada pelos nossos irmãos. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida, Senhor, sobre as nossas famílias. E que Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê sabedoria para que todos os dias, todas as semanas, nós possamos estar aqui, Senhor, na Tua casa, estudando, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, amadurecendo espiritualmente, Senhor. Esteja conosco. Nós te pedimos também, Senhor, pelos missionários, por todas as pessoas que estão nos campos, Senhor, estão longe de suas casas, dos seus familiares, Senhor, naturais, que estão buscando algo para o Senhor. Que o Senhor derrame Teu Santo Espírito, bênção sem medida, Senhor, sobre essas pessoas que se dispuseram a levar avante a Tua palavra, meu Senhor. Nós também te pedimos, Senhor, por todos os professores das escolas bíblicas, por todas aquelas pessoas, Senhor, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre essas pessoas que estudam a palavra de Deus e que propaga, Senhor, para outras pessoas também. Nós te pedimos também, Senhor, por todas aquelas pessoas que dão sim, aquelas pessoas que chegam a elas oferecendo um estudo bíblico. Todos os estudantes, Senhor, da Bíblia, que Teu Santo Espírito seja derramado. Então, Senhor, visita, Senhor, cada um de nós. Derrama Teu Santo Espírito para que a Tua mensagem, Senhor, seja propagada ao mundo inteiro. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje é sério convocar seus filhos, entre os irmãos seriam bem. Foi chamar a cada um, menos o mais novo. O trono não seria de Davi, mas se um homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. Sonhos vão e provas chegam,
sem ter razões, sem ter porquê. Mas há um Deus, mas há um Pai que vigia sempre, e as incertezas nunca vencerão. Oh, e se o homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. E não foi o mais velho, nem o mais forte, mas nações venceu, e ao gigante fez cair por terra, pois Deus o escolheu. E se o homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei. Deus enxerga o rei. Faça isso. Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado a todos. Vamos dar início ao momento fruto de oração da família. Queremos convidar a irmã Andréia, sua esposa, para representar a família da nossa irmã Elisângela. Amém? Qual foi a irmã Elisângela e sua família, qual a igreja passou a semana orando, por ela. Então, ela não está aqui, mas a família, a irmã Andréia vai representar essa família. Amém? Louvado seja Deus. Convido a igreja a fazermos mais uma oração pela família da nossa irmã Elisângela. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado, exaltado seja sempre o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por a vida da nossa irmã Elisângela, por sua família, esposo e filhas. Pai amado e querido, te pedimos todas sortes de bênçãos, Senhor, sobre a vida da nossa irmã Elisângela. Que o Senhor seja com ela e com toda a sua família. Que ela possa, Senhor, ser uma bênção onde quer que ela esteja, com toda a sua família. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa protegê-la de toda e qualquer armadilha, Senhor, de todo qualquer mal. Senhor, que o Senhor possa abençoá-la com saúde, prosperidade e com o principal, com as tuas bênçãos do céu, com a tua palavra. Que ela possa ser guiada junto com a sua família, Senhor, por a tua santa escritura. Pai amado, nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A próxima família escolhida pelo Espírito Santo foi a família da nossa irmã Rosângela Camelo. Gostaria que o irmão orasse com a família da nossa irmã Rosângela. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos mais uma vez falar com nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai maravilhoso,
por sempre. Graças te damos pela tua bondade, pelo teu cuidado, porque durante toda a semana o Senhor esteve dirigindo as nossas vidas e porque nos trouxe até aqui nessa manhã para ouvirmos a tua palavra e sermos alimentados por ela. E nesse momento, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos, Senhor, a vida da nossa irmã Rosângela, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, possa cuidar de cada área da sua vida, que o Senhor possa cuidar das suas finanças, dos seus negócios, possa cuidar também, Senhor, dos seus relacionamentos, abençoar o seu lar, paz, união, felicidade. Que o Senhor abençoe também, Senhor, acima de tudo, a sua vida espiritual. Ela possa, Senhor, a cada dia ter a certeza de que o Senhor está com ela, que ela possa enxergar no Senhor a sua fortaleza. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor, fortalecê-la espiritualmente na tua palavra. Dá a ela, Senhor, a cada dia a certeza do teu breve retorno e, acima de tudo, Senhor, a certeza da vida eterna. Que o Senhor possa cuidar dela a cada dia, possa abençoar o seu futuro, seus planos, seus projetos, possa abençoar seus familiares, seu esposo, seus irmãos, enfim, toda a sua família, Senhor. Que durante toda essa semana ela possa sentir a tua presença e sentir que existe igreja orando por ela, por seus irmãos, a cada dia estar intercedendo e pedindo a Deus o seu favor. Nós te pedimos também que o Senhor ainda continue aqui conosco, que o Santo Espírito vai falar conosco e nos alimentando. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, temos também um momento dos pedidos e agradecimentos, né? Temos um momento da família e um momento de pedidos e agradecimentos. Então, lembrando os irmãos, essa caixinha ela sempre fica ali na mesinha. Então, sempre que os irmãos sentirem a necessidade de estar colocando nas mãos de Deus algo que você, com as suas forças humanas, com seus próprios braços, você não pode fazer, mas coloque nas mãos de Deus, né? Como vimos, né? Logo antes na escola sabatina, que nós venhamos clamar a Deus, né? No primeiro momento, sempre clamar a Deus, e não a pessoas que não conseguem fazer, mas que nós venhamos recorrer sempre a Deus e ter a certeza que no tempo determinado por Ele vai cumprir, né, as nossas orações. Então, nesse momento, vamos orar também por cada pedido e por cada agradecimento, porque Deus é merecedor também dos nossos agradecimentos. Amém? Amém. Então, oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse momento que o Senhor nos concede, Senhor, e podemos estar aqui, Senhor Deus, colocando diante do teu altar, Senhor Deus, essa caixinha com todos os pedidos de orações, Senhor. Então queremos, Senhor Deus, que o Senhor venha cumprir, Paizinho, a tua vontade em nossas vidas, Pai, não o nosso querer, porque muitas vezes te pedimos, Senhor Deus, por algo que muitas vezes possa nos afastar de ti, nos desviar dos teus caminhos, mas que o Senhor venha cumprir em nossas vidas, Senhor Deus, apenas aquilo que venha servir, Paizinho, de alimento espiritual, Senhor Deus, e de azeite para a nossa vida. Ó Pai, cumpra apenas o teu propósito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão necessitando de um milagre, Senhor Deus. Porque muitos se encontram, Senhor Deus, desfalecidos, Senhor Deus, espirituais. Mas que o Senhor venha derramar o teu azeite, Senhor Deus, na vida desses que estão necessitando, Pai. Daqueles que se encontram acamados em leitos de hospitais, Senhor Deus. Senhor, muitos clamores, Paizinho, que o Senhor possa fazer na vida dessas pessoas que estão necessitando, Pai, de um milagre. Senhor Deus, queremos também, assim como te pedimos, Senhor Deus, queremos também trazer e colocar diante do teu altar também, Pai, os nossos agradecimentos, Senhor Deus, porque reconhecemos que servimos a um Deus que tudo pode. Se estamos aqui clamando, Senhor Deus, é porque temos a certeza de um tempo determinado por ti, Senhor Deus, o Senhor há de prover nas tuas providências celestiais. Então, nesse momento, queremos também te agradecer, Pai, por milagres que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a tua igreja, Pai. Então, que o Senhor receba também os nossos agradecimentos, Senhor Deus, e o nosso reconhecimento, Pai, e que servimos ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível. Então, que o Senhor receba em forma de oração, Pai, os nossos agradecimentos a Ti. No nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, igreja? Feliz sábado. Graças a todos. Amém. Lembrando da igreja que os cultos não só são no sábado,
estudo do livro do Apocalipse, nas quarta-feiras, culto de adoração normal. Então, todos aqueles que têm a possibilidade de podem vir, estejam vindo esses outros dias de culto para adorar a Deus. Lembrando também que a caixa de arrecadação de alimentos está disponível ainda para todos aqueles que sentem o desejo de trazer alimentos para a igreja, para não faltar, para fazer essas coisas básicas para as famílias necessitadas. Então, todos aqueles que sentem o desejo estejam trazendo. Não tem problema ser, por exemplo, um kit de alimento, o que importa é ser dado com coração. Porque o alimento é abençoado quando ele é compartilhado. Amém? Então, está aqui o aviso sobre esse importante projeto da igreja, é suprir a fome daqueles que passam por necessidades. Quero chamar aqui a frente do Carol, tem um aviso para a igreja. Logo em seguida, então, vocês. Feliz sábado. Eu vou pedir para o irmão Miguel colocar isso numa imagem. Eu vim fazer aqui um convite dos irmãos de uma tardinha jovem. E teremos lá no sítio Manuíno, as outras são um pouco pequenas, mas teremos uma tardinha jovem no sítio Manuíno a partir das 4 horas no dia 26. Está sendo organizado pela Igreja da Canela e teremos muitas coisas abençoadas. Teremos um mega jantar, brincadeiras e muitos louvores e dinâmicas. Quem já participou de um jantar sabe como é muito animado. Então, irmãos, para nós revermos os irmãos e termos uma comunhão também, lá vai ser muito animado. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo, fale comigo, porque nós temos que avisar o pessoal lá. Também nós vamos ter uma vida de lanches, que vai ser para arrecadar para o Clube dos Gravadores, que é a nossa investidura, que nós estamos precisando de muita ajuda. Então, se os irmãos puderem ajudar e poder estar indo lá, e quiserem mais saber mais algumas informações, como é que vai ser, onde exatamente vai ser lá no sítio Manuíno, vocês entrem em contato comigo que depois eu explico. Pode ser depois do culto ou depois do pôr do sol. Amém? Amém. Quem é que vai? Tem alguém que é animado para ir? Que desânimo. Olha, o irmão Gilmar, a irmã Márcia. Vamos, pessoal, vamos sair então, porque nós podemos organizar um carro, alguma coisa, para nós podermos ir indo para lá, né? Então, assim, também exatamente pode acabar às 8 horas, no máximo às 9 horas. Então, eu convido todos os irmãos aqui para estarem presentes lá. Vai ser uma bênção. Amém? Amém. Lembrando também que sábado que vem, dia 12, vai acontecer aqui na igreja Santa Ceia. Então, os irmãos estejam convidando amigos, parentes, para estar vindo participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Quer convidar para o serviço de canto? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Deus Criador dos céus e da terra, o mais de tudo deles há. É o Senhor Deus que nesta manhã nós oramos. É esse Deus que nós exaltamos, a um Deus
que é conhecido, é um Deus que se comunica, não é um Deus, ó Deus, de prata, nem de ouro, nem de pedra, nem de madeira, mas é um Deus vivo. E esse mesmo Deus está nos céus, que olha para nós nessa manhã e que derrame o Divino Espírito Santo sobre nossas vidas. Nos deu o dom de discernir as duas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Feliz sábado. Hoje nós vamos ouvir a mensagem através do nosso irmão Gilmar, que tem como tema Maduros para a colheita. Amém? Amém. Que o Divino Espírito Santo possa preparar o nosso coração para ouvir a mensagem de Deus. Grande irmão Anderson. Feliz sábado, igreja. E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Glória a Deus, a igreja está bonita hoje. Os irmãos, Deus possa falar o coração de vocês nessa manhã. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, verso 26, 28 e 29. Amém? Marcos 4, 26, 27, 28 e 29. Antes de lermos a palavra do Senhor, nós devemos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós cremos piamente que a Tua palavra é transformadora. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva. E que nessa manhã, ó Deus, o Senhor, através do Espírito Santo, possa falar ao nosso coração. De maneira que só o Senhor sabe, ó Deus. Que essa palavra possa ir de encontro ao coração de cada irmão que está necessitando de escutar. O Senhor usa-me, Senhor. Perdoa meus pecados, ó Deus, tem misericórdia de mim e o teu povo, em nome de Jesus. Verso 26 assim: disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse
e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, esse texto está relativamente ligado à chuva temporã e à chuva serôdia. A chuva temporã tem o seu papel de fazer a planta, o grão, desenvolver-se até a maturação. Então, é preciso, quem aqui trabalha, vai trabalhar na agricultura, sabe que é assim, quando se planta, vem a chuva para preparar o grão, para que ele cresça, desenvolva-se, e mais à frente, vem a chuva serôdia para amadurecer esse grão. O verso 28, menciona isso, a chuva serôdia, quando a chuva cai, o grão amadurece e mete-se logo a foice. Ou seja, a chuva serôdia vem para amadurecer esse grão e preparar para a colheita, como o verso 28 diz. Na agricultura é assim, Você planta o milho, por exemplo, e quando você planta ali, vem aquela espiga bonita, e vem as últimas chuvas e a espiga amadurece. E quando você vai colher, colhe as espigas que estão bem formadas e grandes ali, e também se colhe as pequenas. Quando o grão amadurece, o agricultor ele colhe tudo. Ele colhe tudo, ele não deixa ali, vamos supor, vai colher, claro, ele começa a colher as espigas grandes ali, bonitas, ele colhe, mas também vai colher as espigas pequenas também. Então a agricultura se colhe tudo. O mesmo acontece na vida do Filho do Homem. Jesus, quando vier essa terra, ele vai colher a todos. Apocalipse 14, todos serão colhidos. Todos serão colhidos. Os que amadureceram para o bem vão para o céu, e os que amadurecerem para o mal vão para o lagar da ira de Deus. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem de contexto de de preparação, de chuva temporã, chuva serôdia. Então, esse contexto é Apocalipse 14, quando Jesus voltar, queridos, esteja preparado ou não, você vai ser colhido. Preparado ou não, pronto ou não, você vai ser colhido. A diferença é onde nós estaremos. Se nós amadurecemos para o bem, tranquilo. Agora, se amadurecemos para o mal, também vamos ser colhidos. Então, é importante nós sabermos muito bem disso. Mas, o que é que determina o início da cega ou da colheita? Qual é o fator ali determinante para o início da colheita? Vamos ver Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Apocalipse 14. Desculpa, 12. Então, Apocalipse 12, versículo 5, trata-se do estudo dos momentos preliminares ao fechamento da porta da graça. Quando Jesus aparece aqui, nós podemos ver. Nasceu-se, 12 versículo 5, nasceu-se depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Então, nós temos as escrituras agora, que o filho nasceu, foi levado ao céu, e esse filho, ele rege todas as nações, ele tem o controle de todas as nações. Quando Jesus aparece nas escrituras, nós vamos ver agora 2 parágrafos. Como estando sentado, é porque ele está fazendo a intercessão. E quando ele aparece nas escrituras, de pé, acabou ali a intercessão, e nós iremos ver Marcos 16, volta aí para Marcos 16.
16, versículo 19. É a mesma linha cronológica de Apocalipse, capítulo 12 também. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido aonde? E fez o quê? Assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Jesus, quando foi levado ao céu, a Bíblia menciona e relata o fato interessantíssimo de quando ele subiu ao céu e chegou lá, ele fez o quê? Ele sentou-se. Então, quando ele assenta-se, está sentado na Bíblia, é porque a gente está vendo intercessão. A gente está vendo intercessão. Hebreus 8, 7, 25, Romanos 8, 34. Vamos ver aqui Romanos 8, 34. Romanos 8, verso 34. Nós temos muitos livros hoje da Bíblia. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui diz que ele está à direita de Deus, está intercedendo por nós. O livro de Hebreus, o livro de Hebreus 10, verso 12. 10, verso 12. Hebreus 10, 12 diz assim: Jesus, porém, tem oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Volta aí um pouco. Hebreus 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então nós vimos aqui, na verdade, que ainda há salvação para a humanidade quando Jesus encontra-se sentado. Agora nós vamos ver o que acontece quando ele se coloca de pé. Vamos ver aí no livro de Hebreus 1. Volta só mais um pouquinho aí. Hebreus 1, verso 13. É um texto de dos tempos também. Hebreus 1, verso 13 diz assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Está falhando aí. Deixa eu ver se. Então, nesse verso de Hebreus 1, verso 13, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. O que acontece quando os inimigos de Jesus são colocados debaixo dos seus pés? Quando ele levanta, ele esmaga os seus inimigos. Ele esmaga os seus inimigos quando ele levanta. Isso vai acontecer, vai cumprir isso. O livro de Salmo 110, 1 e 2. Salmo 110, 1 e 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Ou seja, querido, nós, no fim dos tempos, Cristo vai voltar e vai colher, as pessoas, a nação. E aqui diz que os inimigos de Jesus serão colocados aonde? Debaixo dos seus pés. Então, quando ele está sentado, ainda há chance. A porta da graça
ainda está aberta a salvação para a humanidade. Mas quando ele se levantar, não mais haverá essa chance, né? Então o período de graça disponível para o homem deve ser aproveitado, né? Vamos ler os Atos aí. Olha só o que acontece aqui quando Jesus se coloca de pé. Atos 7, versículo 56, o qual nós já conhecemos. Atos 7, 56. Sobre Estevão, aí, olha o que Estevão viu, né? Atos 7, verso 56. Diz assim: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de quem? Queridos, esse verso está ligado ao fechamento da porta da graça para a nação judia, né? Então, Jesus veio, falou ao povo, Jerusalém seria sitiada, destruída, e o povo não deu ouvido. Então, quando Estevão está sendo martirizado, está sendo morto, e ele tem aqui uma visão, ele vê Jesus no céu, mas em que? Sentado? Não, em pé. Estava acabou o tempo de misericórdia para aquela nação judia, né? Então, quando ele se coloca de pé, né, o tempo ali para a nação, ele acaba, o tempo de graça. Jesus se colocou de pé naquele tempo. Estevão foi um mártir, irmãos, do cumprimento profético. 3 anos e meio depois, Jesus subiu aos céus. Ele se coloca de pé. E quando nós vemos que quando ele subiu ao céu, né, ele se colocou sentado. E 3 anos e meio depois, agora, ele está de pé. Estevão ele de pé. Então, quando ele se coloca de pé, a sentença vai ser dada. Então, até mesmo quando olhamos para um tribunal, né, um fórum, quando alguém vai ser sentenciado, a comitiva ali do local, o réu, todos eles se colocam de quê? De pé, para ler a sentença. No tribunal é assim. Com Jesus também é da mesma forma, não é diferente. É da mesma forma, né? Quando olhamos para a destruição também de Israel, né, em 722, a nós 9 também apresenta Jesus de pé. Quando Jerusalém foi destruída no 586 a.C., Ezequiel também vê o Espírito de Deus se colocando de pé naquele tempo. Apocalipse 14, vamos ver agora. Apocalipse 14, versículo 1. Deixa eu marcar o Apocalipse aí, né? E vamos para Daniel 12, verso 20. Deixa eu marcar aí, por gentileza. Apocalipse 14. Vamos antes a Daniel. Daniel 12, versículo 1. E diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do meu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quando nós iniciamos a leitura do verso, já diz: nesse tempo se levantará, ficará de pé. E ali o povo de Deus será salvo. Apocalipse 14, versículo 1, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O Cordeiro está de pé no monte Sião. Então, quando Cristo se coloca de pé, é sinal que a determinada nação ali acabou o tempo ali, né? Chegando o fim dos tempos.
E Marcos 4. Vamos agora para Marcos. Volta de novo. Marcos capítulo 4, 28 e 29. Olha só. Marcos 4, 28 e 29. Vamos fazer novamente essa leitura. E diz: a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada. Filhos, todos irão amadurecer. Todos nós iremos amadurecer. Ninguém ficará frio. Ninguém vai ser colhido vivo. Ninguém vai ser colhido antes do tempo. Todos nós vamos amadurecer. Quer seja uma espiga boa, cheia, bonita, ou uma espiga feia e faltando luz. Mas todos irão amadurecer. Quando fala na ceifa aqui, é chegar a ceifa, é chegar o momento do fim dos tempos. E quando Jesus vier, Ele não vai fazer uma classificação dos frutos que estão maduros, e Ele vai colher a todos. Né? Ele não vai olhar, se está maduro, eu estou colhendo, se está vivo, não. Ele vai colher a todos. O que vai diferenciar é o destino dessas plantas. A planta aqui não tem poder em si, né, para decidir o que ela vai ser. Ela não tem poder em si. Você planta uma semente de milho, né? Ele não tem poder para decidir algo. Eu quero ser mais milho, eu quero ser outra coisa. Ela não tem poder em si mesmo para fazer isso. E o que vai acontecer quando você colocar essa semente, ela vai germinar. Né? Ela não tem poder para tomar a decisão, não vou crescer. Quando se coloca o grão ali, a semente, se coloca água e cuida dela, ela tem que crescer. Então eu não tenho o poder de dizer, não vou crescer. Não tenho para a igreja, eu vou ficar só aqui mesmo. Não tem crescimento para mim. Você vai crescer. Seja para o bem, ou seja para o mal. Mas você vai crescer. Na fisiologia da semente é assim. Não existe poder fisiológico nela para isso. Né? Então, nessa fisiologia da semente, existe um poder involuntário que vai quebrar o jeito dessa semente, né? E ela vai germinar. Ela vai crescer. Vai dar espiga, mas ela vai decidir. Aí, já imaginou? Já cresci, eu não quero amadurecer, vou ficar aqui feito mesmo para sempre. Feito para sempre. Será que tem como? Não tem como. Há um poder involuntário que faz a semente, né, amadurecer. É por isso que existe o contexto das chuvas, né? A temporânea e a chuva senhor. Elas terão um papel em nossas vidas. E como eu falei, quer seja uma espiga boa ou quer seja uma espiga faltando. Na agricultura é assim, mas no mundo espiritual também é da mesma forma. Quando ele vai colher ali, né, o trabalhador, ele vai colher tanto as espigas boas, como também as espigas ruins. Só que as boas ele vai colocar para onde? Para vender, né? Não, que vai dar para aproveitar, vamos usar. E a outra, talvez seja usada aí para jogar para os porcos, para as galinhas. Então, queridos, nós devemos amadurecer. E quando Cristo retornar, ele vai ser fraterno. E as uvas, né? As sementes boas, os grãos que amadureceram para a vida, eles vão ser levados ao celeiro de Deus. E infelizmente os grãos que amadureceram para o mal, as uvas bravas, serão colocadas debaixo, né, dos pés de Jesus. Então essa é a diferença, irmãos. Depende daquilo que eu cultivar na minha vida, eu vou amadurecer para o bem ou para o mal. Então o que é que eu estou cultivando hoje na minha vida? Eu estou cultivando algo bom ou algo ruim? Estive escutando a irmã Márcia falando aqui. Né? Não é diferente também da nossa igreja. Nossa igreja está assim. E a gente tem que falar sempre a mesma coisa, irmão Elias. A gente tem sempre a nossa terra. Né?
gente sabe que não só obriga ninguém, né? A gente sabe o que tem que fazer, sabe? Sabe o que tem que fazer. Então, quando aqui é apresentado algo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar no PG, a gente tem que ter essa sabatina, aquilo é para o seu bem. Aquilo é para o seu próprio bem. Para o bem da igreja. E a gente precisa entender isso. Precisa entender isso. Então, quando eu estou ligado com Cristo, eu estou na missão, estou no estudo, estou tendo na minha casa um relacionamento com Deus, eu estou amadurecendo. Para o bem. E quando eu negligencio tudo isso, infelizmente, eu estou amadurecendo para o mal. O livro Maranata, página 255, Atos dos Apóstolos, página 256, a irmã Mário diz que nos últimos dias, quando a chuva serôdia caísse, o mundo seria dividido em 2 grandes blocos. Né? 2 grandes blocos. Ali também vai ser travada a outra batalha, a batalha do Armachão. Quando nós olhamos, irmão Elias, para o tempo de Moisés, o mundo, depois do bezerro de ouro, foi feito 2 grandes blocos. Tá? Quem serviria ao Senhor? Quem não serviria? Quando Cristo também retornar a essa terra, o mundo vai ser dividido em 2 grandes blocos. As uvas que amadurecerem para o bem e as que amadurecerem para o mal. Nesse momento, todos estarão amadurecidos. Né? Vamos ver o Apocalipse capítulo 14. Aí. Apocalipse 14, verso 14 até o 16. Apocalipse 14 até o 16. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua força sobre a terra, e a terra foi ceifada. Tem outras versões que dizem que foi ceifada e foi levada ao serviço de Deus. Agora observe o verso 17. Saiu um anjo, né, e colheu já. Agora, olha aqui, 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera da ira de Deus, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. Olha só, o que nós acabamos de ver agora é que vai ser colhido. Você vai ser colhido. Eu serei colhido. E a pergunta é: vamos ser colhidos para o bem ou vamos ser colhidos para o mal? Essas uvas tinham algo em comum. Todas essas amadureceram. Então, o ser humano, quando ele está em Cristo, está com Deus, amadurece para o bem, as suas obras são obras boas, obras amáveis. E quando um ser humano amadurece para o mal, as ações dele são totalmente ao contrário. A gente viu que esses dias aí, nas notícias, né? Adolescente, 14 anos de idade, matou o pai lá, matou a família, 14 anos de idade. E a namorada, né, viu lá, através da rede social, live na live. Para mim, esses adolescentes aí já amadureceram. E amadureceram para o mal.
Então, quando nós conhecemos a Deus, nós buscamos a Deus, nós buscamos as coisas que são boas. Quando no mundo as pessoas estão buscando, as pessoas já estão buscando, é um inimigo. Então, a gente vai cada vez mais ver coisas assim assustadoras acontecer. Porque o mundo está amadurecendo também. A gente da igreja tem um papel de amadurecer para o bem. Tudo para o bem. Enquanto nós acontecemos aqui, o mundo também amadurece totalmente de forma contrária. Todos nós estamos passando por esse processo de maturação. Independentemente da minha decisão, eu vou amadurecer. É que a diferença é que, a depender das minhas escolhas, amadurecerei para o bem ou para o mal. Ou seja, nossas escolhas agora é que determinarão a minha colheita no futuro. Se tomo decisões ruins, equivocadas, eu vou amadurecer para o mal. Quando Israel pediu a chuva temporânea, amadurecer para o mal. Deuteronômio capítulo 28 fala que até os próprios filhos eles comeram. E eram pessoas cristãs. Oh, meu Deus. Em 536, o mesmo aconteceu. Quando Jerusalém foi sitiada, ali, por Babilônia, e destruída. Jeremias 19, Lamentações 4, diz que Israel ali comeu também os próprios filhos. Os próprios filhos. Quando amadurecermos, e se nós amadurecermos para o mal, talvez aquilo que mais abominamos, isso nós iremos fazer. Hoje você olha, não, você não cometeria, não. Isso eu não faria, não. Isso é uma atrocidade, eu não faria, não. Mas se você quis amadurecer para o mal, você faz até pior do que isso. Há uns tempos atrás, um relato de um pai, isso lá em Minas Gerais, em São Paulo, não me recordo agora, mas diz que a família ali, né, o pai, a mulher, tinha dado à luz, né, o filho, há poucos meses ali, acho que 5 meses de idade, 5 meses ali o bebê estava, e o bebê nessas épocas, né, o pai e a mãe estavam bem ali normal, de vaca, né, para a criança, e elas tinham muito cólica, essas cólicas, né, e choravam muito. Certa vez, o pai estava bêbado, estava deitado com a esposa do filho do quarto do berço, e o filho chorando, e a mulher falou, me acalmar o filho, o bebê. E o marido bravo com ela. E de repente ela volta, né? Acalmou, aí volta. Aí depois o bebê começou a chorar novamente, mas também mais forte. E o pai falou assim, deixa que eu vou lá. Aí falou para chorar. E o pai foi, pegou o bebê, 5 meses aproximadamente, né? E bateu com a cabeça do bebê na parede. E matou ali, matou ele. Para mim também esse pai, né? Alcançou o estado de maturação. Mas parou. Por quê? Não recebeu a chuva temporânea e muito menos a chuva segura. Porque a chuva temporânea prepara você. Então nós vamos pedir, queridos, não é a chuva segura, acho que a chuva segura por aqui. Você recebeu a temporânea? Como está sendo a sua vida cristã? Que você hoje vem para colher você. Para terminar uma obra de pregação do Evangelho. E tomara a Deus que todos nós possamos alcançar esses frutos, escaldados da vida de Deus no nosso coração. E pode nos comprometer. Se não rompermos com o pecado, isso pode nos comprometer. E muitas pessoas falam que, se possível, vencer o pecado. Fala que é impossível vencer o pecado. Não é impossível eu conseguir vencer o pecado aqui na terra. Mas, irmãos, Lúcifer também pensava da mesma forma. Lúcifer também era assim. Certamente, ninguém vai para lá se estiver com ele em fogo. A moça de caráter se dá aqui. Não por acaso ela vai com Cristo. E agora nós devemos nos preparar e abandonar com o pecado. Busquemos de Deus, irmãos, com toda a nossa força, nos purificar a nossa vida, para que quando a chuva vier, não amadurecemos para o mal, mas para o bem. Talvez aquilo que eu tenha mais acariciado no meu coração hoje, isso pode ganhar uma força
o mal, senão como demônios sobre a terra. Zacarias capítulo 14, Isaías 13, diz que naquela época, né, as mulheres seriam abusadas, matariam o filho do ventre da mulher. De outra forma também acontecerá agora no fim dos tempos. É profético. Então nós devemos ter hoje uma entrega completa da nossa vida e urgente a Deus. E consagrar todas as manhãs a nossa vida ao nosso Deus. Amém. Testemunho para a igreja, página 353, a irmã vai falar. É a chuva serôdia que os fortalece e os reaviva para o tempo de angústia. Quando receberem a chuva serôdia, suas faces brilharão. Amém. Glória a Deus. No fechamento da porta da graça, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, porque senão não iremos suportar as próximas. Deus seja louvado. Tem toda confiança que em breve Cristo voltará, com poder e glória se manifestará, e a terra toda em louvor se erguerá. Tem cultivado a esperança de estar na presença de Jesus, não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará, sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará, sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará, sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de Deus que se aproxima. Ouça os passos de Deus que se aproxima. Jesus é deve voltar. Preparemos em nome de Jesus. Fica de pé para orar. Querido e amado Deus, ó Deus eterno, vivemos aqui nesse mundo
no Egito muitas vezes, pensando que lá era a moradia deles. Mas, ó Deus, a nossa terra não é aqui. Temos ficado moradia, temos colocado raízes aqui nessa terra. Muitas vezes estamos contentes vivendo aqui nessa terra, porque talvez eu tenha um emprego, porque talvez eu tenha bens, eu tenha postos. Mas o Senhor está aí para dizer que não é aqui. O Senhor está aí para dizer que nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos olhar para uma cidade, uma terra vindoura. E possamos viver, ó Deus, o teu povo aqui na terra. Como a tua palavra diz, como hino, a letra da música, com os pés na terra e com os olhos no céu. Que a nossa esperança não esteja aqui, mas que a nossa esperança esteja no Senhor Jesus. Ó Deus, prepara o teu povo para nos encontrarmos com o Senhor. Derrama a tua chuva temporânea para fazermos pessoas melhores, irmãos melhores, irmãos que amam uns aos outros. E logo depois, Pai, a tua chuva cirúrgica para nos colher. E enfim, estarmos para sempre com o Senhor nas nações celestiais. O Senhor nos abençoe, abençoe o teu povo, porventura algum visitante que veio aqui hoje na tua casa. O Senhor também possa conduzir, ó Deus, para os seus lares, todos nós, em santa paz e segurança, Deus. Que a parte da tarde possamos estar fazendo o teu trabalho. Amém. O nosso irmão Gilmar está na porta para receber o cumprimento de todos. E só lembrando que no próximo sábado nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.